Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu venho lhe pedir que você, por favor, abandone agora o que você está fazendo aí e você preste atenção no que eu vou te falar agora e que você fique até o final desse vídeo. Já vai deixando seu like, ativando o sininho das notificações se você acha esse conteúdo relevante, que você possa recomendar ele para outras pessoas, para que assim como você está sendo alcançado, essas pessoas também vão ser alcançadas. Amém? Então vamos para a vinheta e depois da vinheta nós vamos estar dando início a esse conteúdo aí. E creio que vai ser de grande edificação para a vida de cada um. Então fica até o final e acompanhe esse vídeo conosco, amém? Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Então, irmãos, é o seguinte, a partir de hoje eu vou estar começando a dar vamos dizer assim, um conteúdo mais, como é que eu posso dizer, mais priorizado, mais focado numa área específica, entende? Eu tenho aqui comigo um caderno que já faz, sei lá, um ano e pouco, que eu tenho feito, vamos dizer assim, um estudo. Um estudo ele é de várias coisas, assim, mas específico para edificação espiritual. E nesse caderno que eu tenho, pretendo daqui a um tempo, quando tiver bastante questões, talvez até de repente publicar um livro, porque creio que vai ser de ajuda de muitas pessoas. Então, através desse livro, dos estudos que eu tenho feito nesse caderno, eu quero estar passando para você, para que através disso, através dessas aprofundações da Bíblia, e coisas que até você sabia, não sabia, sabia mais ou menos ali por cima, você possa ter um pleno conhecimento e que através desse conhecimento você possa edificar a tua vida. Então eu vou fazer uma prévia aqui de assuntos que vai tratar, para você ter uma certa ideia do que vai ser falado. Então nós vamos estar fazendo estudos acerca dos tipos de pecados sexuais, pecados imorais, que a Bíblia diz, né? Sendo eles o adultério, daí tem as ramificações, que vai causar divórcio, fornicação, prostituição, luxúria, lascívia, sensualidade, vaidade. Daí vai dando significado das palavras, do que, para ligar uma coisa com a outra. O que é luxúria, o que é lascívia, o que é sensualidade, o que é uma pessoa vaidosa, uma pessoa vaidosa. E daí também algumas perguntas assim para que era feito durante aquele tempo ali que eu estava começando a anotar essas questões aqui, para que pudesse haver um estudo assim, mais aprofundado daquilo que fosse mais necessário. Tipo uma questão que eu anotei aqui: o que você diria para uma pessoa vaidosa que diz que a vaidade só é vaidade quando desce para o coração? Essa frase eu já vi de uma determinada pessoa que era meio crente, até hoje anda com a vida meio pendengando. Ou outra pergunta: o que você diria para uma pessoa que diz e insiste em modernizar o evangelho, trocar púlpito por um galão? Que também eu já vi acontecer. Uma coisa um ato imoral, um ato de uma pessoa que não tem princípios, de uma pessoa que não tem moral. Daí o que seria heresia, antiético, deveres da mulher, acerca de cortar o cabelo. O que dizer para uma testemunha de Jeová que nega Jesus? O que é uma seita? Outra pergunta aqui: como você agirá e responderá ou debaterá sobre questões de ajuntar riquezas e se importar somente consigo? Isso seria de uma pessoa mais gananciosa, entende? Também aqui tem questões sobre os filhos, ensinamentos para os filhos, como a criança deve ser corrigida. A 6, o que são demônios e como eles agem na vida das pessoas. A 7, como ter uma boa vida espiritual com Deus e quais tipos de vida espiritual devemos ter com Deus. A 8, como devemos ter e com quem devemos ter a comunhão. O 9, chamados e propósitos na vida de personagens da Bíblia. Aqui vai relatar sobre diversos chamados que cada um não, né? Mas eu peguei uns exemplos específicos ali de alguns personagens da Bíblia para fazer menção e ver o que Deus tinha na vida de cada um deles, para que Deus chamou, para que Deus escolheu, vocacionou cada um deles, entende? O 10, exaltado ou humilde.
quem nós devemos ser. Número 11, gírias, que é algo que eu acho muito interessante esse estudo aqui, porque é algo que eu creio que daqui a um tempo, claro que o mundo não vai durar tanto tempo assim, né, mediante a Bíblia, mas quanto mais for passando os anos, pior vai ficar o vocabulário das pessoas, de adolescente, de jovem, de pessoas de uma certa idade assim mais nova. Eles fazem muito uso de gírias, e até eu vi crentes, pessoas que se autodenominam crente, cristão, evangélico, fazem uso de gíria, usa as porcarias da gíria. Então aqui vai dizer gíria como deve ser o sotaque cristão. Que seria uma palavra torpe. O 12, o amor ao próximo. 13, acerca dos escândalos. O que um escândalo pode fazer na igreja, numa família, na vida de uma pessoa. 14, o que dizer para uma pessoa incrédula que diz que profecia é espírito de adivinhação. Isso eu escutei de uma menina lá do tempo que estava no nono ano, e ela fez essa pergunta e eu fiz um estudo sobre isso para poder responder a ela. 15, algo que acontece muito nas igrejas, que é uma coisa que é vergonhosa, dizer que os crentes fazem isso, usar de muleta para justificar pecado. Esse usar de muleta é inventar desculpinha, falar, mas eu faço isso por causa disso, eu faço aquilo por causa daquele outro lá, fulano é assim, fulano é assado. Isso daí é usar muleta. Nós vamos fazer também estudo sobre isso. 16, acerca da ordem na casa de Deus. Como cada um se portava, como é que eram os departamentos, como é que era feito tudo, como é que era organizado a obra de Deus, no caso, né? Não seria só a casa de Deus, mas a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa de organização. Aqui o 17 não seria tão necessário, que é o Pentateuco. 18, quais e quantas são as cartas paulinas? Isso aqui acho que tem até na Bíblia, dependendo de algumas Bíblias tem essa questão, acho que não seria tão necessário também. Aprofundações sobre negar a Trindade. Esse do 19, dos aprofundações sobre negar a Trindade, tem até aqui perto de casa para baixo um irmão, ele é muito querido, uma pessoa muito querida, uma pessoa que a gente quer muito bem, só que não sei o que houve na cabeça dele, ou se foi talvez falta de vigiar, a vida com Deus estava fraca, não sei. Até o próprio diz que Deus revelou para ele que ele tinha que fundar a igreja e tal. Ele é meio tipo da Deus e Amor, era da Deus e Amor. E que ele tinha que fundar a igreja e batizar em nome de Jesus Cristo. Só em nome de Jesus Cristo. E vocês sabem o problema que dá batizar só em nome de Jesus Cristo. A Bíblia condena isso. Também o 20 vai falar sobre os batismos. Quais e quantos são os batismos que a gente vê na Bíblia. O que é uma consagração e jejum? A diferença dos dois, o 21. Esse aqui também é algo muito importante para você que creio que vai estar assistindo esse vídeo. É algo fundamental para uma pessoa que está começando na fé. A oração e o jejum, para saber qual que é a diferença, qual que tem que começar, qual que tem que fazer, qual que não tem que fazer. Para você começar firme, cada vez mais forte na fé. E para vencer, porque a gente não fica só na igreja, só ali sentadinho no banco, só quietinho, sossegado. Tem pessoas que têm um chamado de Deus, e tem pessoas que têm esse chamado de Deus e ficam sossegados ali, viram um prego de banco. E tem as pessoas que têm o chamado e vão e fazem. Deus capacita, Deus dá força, graça, entendimento, autoridade, e eles vão e eles executam aquilo que Deus coloca nas mãos. E as pessoas que vão e executam, têm amor pela obra, vão e fazem, eles precisam de preparação. Através do jejum, através da oração, da consagração. Aqui também, achei muito necessário ali por causa que depois que foi começada a teologia, ele foi trazido muitas heresias, aquelas coisas de teologia. Por isso que eu não gosto da tal de teologia. O 22 vai falar quais são as partes que compõem o altar da igreja. O 23, qual a diferença entre apóstolo e discípulo? Aqui isso aqui é muito importante, porque a gente vê muitas pessoas aí que se autodenominam apóstolo, eu sou apóstolo. Vamos colocar uns exemplos aqui, Valdomiro Santiago, o Edir Macedo, só que lá seria mais bispo, né, mas já é por aí, coisa que uma pessoa, não sei de onde é que eles tiram essas coisas. E também o apóstolo, como é que é o nome daquele outro lá, o Agenor Duque, e uns outros aí que se autodenominam apóstolo. Até aqui em Caçador tem bastante igrejinha pequena, e tem uns ali que
os caras ali que são os cabeças ali se autodenominam apóstolos, os apóstolos. A pessoa nem sabe o que significa a palavra apóstolo e quer se autodenominar. O 24. Quais são os cargos cristãos citados na Bíblia? O 25. Como eram as pregações nos tempos bíblicos? Isso aqui também é extremamente necessário, por causa que hoje em dia só vê as pregadorzão dos Gideões, pregadorzão das outras denominações, dos outros lugares, mas principalmente dos Gideões. A gente vê bastante dos Gideões, né? E Deus o livre, e aquelas pregação emocionalista, egocêntrica, pregações que só prezam por agradar as pessoas, pregação que não tem graça, não tem poder de Deus, é só aquela coisa seca, aquela guarapa. O 26, acerca de usos e costumes. Isso daqui também é extremamente necessário, mais do que o outro ainda, para uma pessoa que está começando na fé. Como a pessoa vai se portar, o que é uso, o que é costume, como a pessoa vai estar na presença de Deus, na igreja, como é que ele se porta como um santo, como um salvo, como um cristão. Isso aqui também vai ser estudado aqui no capítulo 26. No 27, quais os requisitos para ser um congregado e quais os para ser um membro? No 28, acerca de mais pecados considerados desnecessários por alguns. Isso aqui eu vou deixar só um spoiler que eles dizem, né? Do que seria jogar bola, fazer tatuagem, sobrancelha, jogar jogos virtuais, julgar os outros, e tem outros, né? Claro que tem outros, mas eu fiz aqui a menção de uns que eu achei bem necessários ali, que eu tenho visto bastante exemplo de pessoas que se dizem cristãos e praticam as tais coisas. O 29 vai falar: irai-vos, mas não pequeis. Daqui vai ser feito um estudo do porquê dessa frase. O 30, o amor. Aqui também é um estudo bem interessante, porque a pessoa, quando ele tem amor, o Paulo vai dizer não sei, aqui está Romanos 13:10, eu não lembro se é aqui ou se é antes, que ele vai dizer que o amor, se a pessoa verdadeiramente tem amor pelo seu próximo, ele não comete pecado nenhum. Ele vai dizer lá, porque o amor não faz isso, o amor não mente, o amor não trai, o amor não cobiça. Ele vai falar lá tudo certinho sobre amor. 31, as maldições. Aqui é algo muito importante, porque tem gente que é cristão, evangélico, daí chama o filho dele: seu isso, seu aquilo, seu... Entende? São maldições, palavras de maldições, até que a pessoa está falando contra a própria família dele, contra os próprios dele, contra ele mesmo. Daí às vezes a pessoa vê: mas por que a minha vida não vai para frente? Oh meu Deus do céu, por que não anda, por que não desenvolve? Culpa do quê? Aqui também vai ser feito um estudo sobre as maldições. O 32. Por que os principais dos sacerdotes pensavam que certas doenças eram castigo de Deus? Isso aqui é sobre o paralítico de Cafarnaum lá, que eles vão dizer que ele estava daquele jeito por causa que os pais dele tinham pecado, se eu não me engano. Daí o 36 vai falar... Aqui é algo que eu tirei daqueles vídeos, até os vídeos anteriores. Vou ver se eu coloco ali no card depois, se eu lembrar, pra vocês verem aquilo dali no vídeo que eu fiz ali, refutando os argumentos do Salatiel Júnior, que ele fez um vídeo ali bem velho, bem antigo, criticando os cristãos e falando asneira ali. Uma pessoa que se diz ser tão douto do conhecimento, tão capacitado, tão cabeça, que tem, vamos dizer assim, um certo conhecimento, né? E vem falar aquelas bobageiras. Até ele é um ateu. Pra ver já a que nível chegou a sabedoria e a inteligência dele. Ele virou um ateu. E nesse vídeo eu peguei e fiz meio que um react ali pra rebater tudo aquelas coisas que ele falou ali, porque ele falou coisas absurdas, coisa cabulosa ali ele falou. Então aqui vai dizer, até baseado naquilo ali eu fiz o 36. Se Deus sabia que Satanás iria fazer o que Satanás iria fazer, por que ele o criou? Porque ali ele quis dizer que Deus não era Deus. E dele ele falou lá os negócios do Abraão, do Isaac, que Deus não era Deus porque ele não tinha a onisciência, ele não sabia de tudo. E aqui é um estudo seria sobre a onisciência de Deus, né? Deus saber
o que o Satanás ia fazer e Deus ter criado o Satanás. O porquê? Que é uma das coisas que ele falou também. Deus não era Deus por causa disso e tal. Se ele sabia que o diabo ia fazer tudo aquilo de lá e tal. E ele fez menção disso. 1037, último. Claro que creio que vai haver mais estudos. Mas eu quero deixar que vocês vejam o que vocês acham melhor, o que vocês acham relevante ser feito em estudo, o que vocês acham necessário para crescimento de uma vida espiritual boa de um cristão, para ele crescer realmente firmado na rocha que é o Senhor. Então quero que vocês deixem sugestões de conteúdos para a gente estar estudando, sugestões de coisas para a gente averiguar, para a gente olhar, ver se está certo, ver se está errado, fazer um realmente estudo ali para esclarecer todas as dúvidas, todas as necessidades e para que venha haver um crescimento espiritual. E o 37, o último, que quando eu vou vender as pomadas, coisa ali, é algo que eu escuto muito, principalmente pessoa católica, que eles dizem o seguinte: um católico diz, o mesmo Deus dos crentes é o nosso Deus também. Ele está na católica e na evangélica. E deve fazer a pergunta: como convertê-los sem os ofender ou magoar? Porque é muito melindroso você falar para uma pessoa católica o que está errado na religião dele e o que está certo na nossa religião. Daí você vai ter que assistir os outros vídeos ali que eu falei, principalmente os shorts, para você poder compreender sobre essa questão de salvação, sobre essa questão de como a pessoa se salva, o que tem de certo, o que tem de errado, o que católico, as outras religiões, outras denominações faz. Está errado, a Bíblia condena, a Bíblia inteira vai contar a história de Israel e vai falar o porquê que eles só sapatearam. Por quê? Eu tive o privilégio, de graças a Deus, pelo menos uma vez ler a Bíblia inteira. Então, tive toda essa compreensão. Não tem ninguém vir me dizer que os católicos estão certos, que a Bíblia católica está certa, porque durante a Bíblia inteira ela vai rebater tudo aquilo que os católicos praticam, tudo aquilo que os católicos fazem. Tudo não, né, mas quase tudo. O principal mesmo ali que a gente considera práticas erradas. Eu não vou falar aqui o que é, mas eu creio que você já tem uma ideia. E daí vai ser feito esses estudos e eu quero muito. Eu creio que isso daqui vai trazer muito crescimento espiritual para a vida de muitas pessoas. Vai ajudar muitas pessoas que estão começando na fé, que não sabem nem o que é isso, o que é aquilo, não tem uma noção de nada. E eu quero muito que você valorize tudo isso que vai ser postado, tudo isso que vai ser colocado aqui, esse conteúdo. E eu tenho algo a dizer para vocês que estão começando na fé, pessoas que aceitaram a Jesus, se converteram, não faz muito tempo talvez, ou que tem até um certo tempo ali, mas ninguém se esmerou em ensinar, ninguém se esmerou em instruir em nada. Eu quero dizer que vocês valorizem esse conteúdo aqui, porque creio que vai ser de grande ajuda para vocês. Vocês vão estar muito bem abalizados, muito bem estruturados com o que a gente vai estar estudando aqui. Conteúdos até que vocês, creio que também vão estar trazendo, vão estar comentando ali, deixar nos comentários, claro, para a gente esteja feito ou esteja fazendo esses estudos, que vocês possam estar crescendo espiritualmente. Porque certa vez eu falei nos outros vídeos lá, o Paulo foi em Bereia. Ele tinha sido expulso da outra cidade e tal, porque ele falava e as pessoas não queriam nem conferir se estava certo o que ele falava ou se não estava. Não queriam nem ler a escritura, não queriam nada, só queriam que ele se sumisse de lá. E meteram o pé lá e ele vazou de lá. E quando ele chegou em Bereia, ele começou a pregar e tal, e o povo tudo quieto, tudo ouvia e tal. E ele diz, esse povo foi mais nobre do que os de Tessalônica, se não me engano. Porque eles não só engoliam tudo com farofa que eles ouviam, mas eles analisavam para ver se estava certo. E é isso que eu costumo fazer, e é isso que eu creio e quero que você também venha praticar, você também venha fazer, porque é necessário que você pegue os conteúdos que você recebe, as palavras que você ouve, você não engula com farofa. Pelo amor de Deus, não vai engolir com farofa. E tem coisa aí que as pessoas estão sapateando, porque eles vão comendo tudo com farofa, achando que está tudo certo, não vão ler a Bíblia, não vão fazer nada, não vão orar, pedir para Deus, e estão se lascando. Então eu peço para vocês, sempre leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Tem partes da Bíblia que é chato, realmente. Eu achei muito chato ler partes da Bíblia de ler. Mas é necessário. Este livro, esse aqui é pequenininho, é só o Novo Testamento, né? Mas eu tenho a completa ali. Este livro, chamado Bíblia, é um manual que foi escrito por quase todos os apóstolos e muitos outros escritores da Bíblia. E este livro
para mim é tido como um manual. E esse manual que vai estar nos levando aos céus. Esse manual que vai estar nos conduzindo para que nós venha ter a nossa salvação. Coroa da vida e tal, é tudo outras coisas. O que importa para mim, o que deve importar para você é a salvação. Então você tem que ler o manual para você saber como você tem que se portar, como você tem que viver, como você faz para agradar a Deus. Fazer a sua vontade e ser revestido de poder que Deus tem para nos oferecer. Amém? Então eu quero lhe agradecer, desejar por você ter ficado até o final desse conteúdo. De vez em quando passam uns atribulados aí, pelo amor de Deus. E quero pedir para vocês que vocês estejam acompanhando os próximos conteúdos que vai ser postado acerca desse caderno aqui, dos estudos, para nós fazer os estudos. E que vocês estejam deixando aí nos comentários sobre o que vocês querem estudar, sobre assuntos que vocês querem trazer. Tá esclarecendo tudo ali para que a gente venha crescer na graça, no conhecimento, que a gente venha focar em Deus, mas também focar na palavra, né? E que possa haver um crescimento espiritual. Então, eu peço você que você divulgue esse conteúdo para que alcance o máximo de pessoas possíveis. E que assim como elas foram ajudadas, vocês também possam ser ajudados. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo conteúdo.